Professora Carol, hoje para ministrar a segunda aula desse nosso projeto da pós-graduação, que tem por objetivo trazer uma visão bem prática de temas que são muito recorrentes no direito de família e no direito das sucessões, especialmente de temas que visitam o nosso cotidiano nos escritórios de advocacia. O tema da aula de hoje é aceitação e renúncia de herança e também a vocação hereditária de cônjuges e companheiros. Então, na primeira parte da aula, nós vamos falar sobre aceitação e renúncia, e na segunda parte da aula, nós vamos conversar sobre a vocação hereditária de cônjuges e companheiros no direito sucessório. Em outras palavras, quando é que cônjuges e companheiros herdam, a depender do regime de bens que esteja vigorando naquele matrimônio ou naquela união estável, tá? Sem maiores delongas, já começando, vamos tratar ali sobre a aceitação e a renúncia de herança, que são tópicos previstos a partir do artigo 1804 do Código Civil. Por quê? Bom, vamos lá. Porque no sistema jurídico brasileiro, nós usamos o princípio da Saisine, que orienta que, aberta a sucessão, no momento do óbito do decujus, né, no momento do óbito do autor da herança, o patrimônio, os bens, e que nesse momento nós chamamos de herança, se transmitem automaticamente, imediatamente, aos herdeiros. Sejam os herdeiros testamentários, sejam os herdeiros legítimos. É claro que essa transferência, ela se opera no mundo, não no mundo fático, no mundo jurídico. De modo que, se nós analisarmos a situação concreta, fática, nós vamos chegar à conclusão de que os documentos desses bens ainda constam em nome do morto, que perante as autoridades, perante a fazenda, o responsável ainda é o decujus, porque é claro que para regularizar a transferência dos bens, nós precisamos abrir o inventário e, abrindo o inventário, proceder à partilha dos bens. Então, em que pese o princípio da Saisine, ou que pelo princípio da Saisine se opere de modo imediato a transmissão do patrimônio do morto para os seus herdeiros, nós precisamos depois regularizar essa situação. No momento em que se abre a sucessão, os herdeiros, em que pese recebam, em tese ou na ficção jurídica, a herança, terão ainda o direito de aceitar os seus quinhões hereditários ou renunciar aos seus quinhões hereditários. Existem ordenamentos jurídicos que condicionam o herdeiro, ou seja, o herdeiro não tem a opção de recusar um quinhão hereditário. O herdeiro, ele está obrigado a receber o seu quinhão. No Brasil, nós temos a faculdade de sermos herdeiros. Tanto se eu for um herdeiro legítimo, quanto se eu for um herdeiro testamentário. Então, eu tenho a opção de dizer, eu não quero esta herança. Se eu tenho a opção de dizer que eu não quero, eu também tenho que ter a opção de dizer que eu quero. Quando eu concordo em receber a herança, eu estou aceitando. Quando eu recuso o meu quinhão hereditário, eu estou renunciando. Esses atos de aceitação e de renúncia têm características semelhantes e têm outras características muito específicas que diferenciam um do outro, tá? Então, eu vou falar um pouquinho, primeiro, da aceitação e de suas características, modalidades e efeitos, e depois vou falar um pouquinho da renúncia,
e também das suas características, modalidades e efeitos. Começando pela aceitação. Como eu disse, no momento em que se abre a sucessão, ou seja, no momento da morte do decujus, a herança se transmite automaticamente ao herdeiro. E quando o herdeiro, então, aceita o seu quinhão hereditário, que pode ser no mesmo momento, pode ser no momento posterior, pode ser só lá no inventário, essa transferência se torna definitiva. E a minha aceitação, supondo eu aceitei a herança lá no inventário, a minha aceitação ela se torna definitiva com data retroativa ao dia da abertura da sucessão. Portanto, se a sucessão se abriu há 3 anos atrás, quando se operou o princípio da Saizine, e hoje eu aceito o meu quinhão hereditário, a minha aceitação retroagirá no tempo, de modo que eu fico responsável por aquele quinhão hereditário desde a abertura da sucessão, tá? Só que, se eu, ao contrário disso, hoje renuncio ao meu quinhão hereditário, aquela transmissão que pelo princípio da Saizine ocorreu no momento da abertura da sucessão, tem-se por não verificada. Então vejam que quando o princípio da Saizine transfere o patrimônio do morto para os herdeiros, essa transmissão fica condicionada, a verificação da transmissão fica condicionada a um evento futuro incerto, que é a aceitação ou a renúncia. Se eu aceito, retroajo no tempo, considero que aceitei desde o momento da abertura da sucessão. Se eu renuncio, também retroage no tempo, de modo que essa transmissão não se tem por verificada. Então vejam que aceitar herança é um ato muito mais simples. E aí eu estou falando de simples enquanto ato jurídico, ou seja, ele é um ato não formal e não solene, do que a renúncia. Porque a aceitação, ela, na maioria dos casos, me beneficia. Enquanto que a renúncia é um ato muito mais grave, em que pese a aceitação e a renúncia serem atos irrevogáveis, ou seja, depois que eu aceito, eu não posso mais renunciar, depois que eu renuncio, eu não posso mais aceitar. Quando eu aceito, eu ainda tenho a oportunidade de ceder gratuitamente o meu quinhão hereditário, de ceder onerosamente o meu quinhão hereditário. Mas quando eu renuncio, eu fico sem nenhuma alternativa. Eu perco o direito a concorrer naquela sucessão, tá? É por isso que aceitar herança pode se fazer de 3 modos. E eu até vou abrir aqui com vocês o nosso quadro, para ficar mais simples de explorar o assunto. Então, a aceitação de herança pode ser feita de 3 formas, tá? A primeira, ela pode ser expressa. A segunda, ela pode ser tácita. E a terceira, ela pode ser presumida. Carol, qual é a diferença entre aceitação expressa, tácita e presumida? Ora, aceitação expressa é aquela que eu faço por meio de declaração escrita, de declaração expressa. Então, quando eu tenho uma aceitação expressa, eu faço uma declaração escrita de que aceito a herança. Simples assim. Carol, se o meu cliente tiver que aceitar uma herança, como é que eu redijo essa petição? Vocês vão fazer uma petição simples, ou pedindo para abrir o inventário, ou se o inventário já estiver aberto, uma petição pedindo a habilitação do cliente de vocês, dizendo expressamente
que aquele cliente está aceitando a herança. Simples assim. Mas a aceitação pode ser tácita. Ou seja, pode ser que eu nem precise dizer expressamente que estou aceitando a herança. Pode ser que eu simplesmente peça a habilitação no processo de inventário. Ou que eu me comporte como herdeiro. Vejam bem, eu posso me comportar como herdeiro. Eu posso praticar atos que sejam próprios da qualidade de herdeiro. Só cuidado, tá? Porque não vão significar aceitação tácita da herança atos meramente oficiosos, como funeral do finado, atos meramente conservatórios de bens, ou os de simples administração e guarda provisória. Então, o que seria um comportamento digno de herdeiro? Muito mais do que pagar o imposto de IPTU, muito mais do que evitar a execução de um bem, muito mais do que consertar um encanamento que está gerando alagamento ou está gerando prejuízo ao imóvel. Ser efetivamente um herdeiro é manifestar a intenção de continuar na propriedade daquele bem. Tá? Então, esses são atos. Por exemplo, eu fiz uma cessão onerosa do meu quinhão hereditário, ou de parte do meu quinhão hereditário. Então, em nenhum momento eu abri o inventário, em nenhum momento eu fui aos autos do inventário dizer que estou expressamente aceitando a herança. Mas eu fui num tabelionato e vendi parte do meu quinhão hereditário. No momento em que eu estou negociando o meu quinhão hereditário, eu estou necessariamente aceitando o quinhão, porque ninguém negocia o que não é seu. Isso é uma aceitação tácita. Mas existe ainda a possibilidade da aceitação presumida de herança. A presumida funciona do seguinte modo. O herdeiro, ele nem se comporta como herdeiro e ele nem diz que aceita. Então, eu não tenho a declaração expressa, a declaração escrita de que aceita herança, e eu também não tenho como verificar pelo comportamento do herdeiro a sua aceitação tácita. Então, se abre o inventário, e ao abrir o inventário, se citam os herdeiros para que se habilitem. E o herdeiro é citado e fica silente. E eu preciso resolver o inventário, porque senão ele não vai encerrar. O herdeiro não impugna proposta de partilha, o herdeiro não se manifesta, o herdeiro não faz nada. Ele silencia. Ele nem habilita advogado, nem defensoria pública, nem ninguém. Nesse momento, eu posso solicitar ao juiz intime o herdeiro para dizer se aceita ou renuncia à herança. De modo que, se ele silenciar, se presumirá que aceitou. Por que eu presumo que ele aceitou? Porque a renúncia, olha só, a renúncia é um ato formal e solene. Ela não pode ser presumida. E porque atos de renúncia devem ser interpretados estritamente. Então, o ordenamento jurídico, salvo casos expressos em lei, não admite que a renúncia seja presumida ou tácita. A renúncia precisa ser sempre expressa. A renúncia à herança, especificamente, eu até vou enquadrar isso aqui para a gente não perder. A renúncia à herança, especificamente, ela obrigatoriamente deve ser expressa. Então, vejam só.
A aceitação da herança pode ser expressa, tácita ou presumida. Agora, a renúncia à herança. Essa eu não tenho escolha. Eu obrigatoriamente, vou até colocar outra cor aqui para a gente não confundir, obrigatoriamente deve se dar na modalidade expressa. Portanto, para expressar renúncia à herança, eu tenho que manifestar a minha vontade. Vamos lá. Ou por termo judicial, ou por escritura pública. Se eu não fizer nesta forma exigida pela lei, a renúncia à herança é nula de pleno direito. Porque ela é um ato negativo, né? Então, percebam, gente, até vou enquadrar aqui para a gente não perder, ó. Percebam a diferença entre aceitação e renúncia. A aceitação de herança é, vamos lá, ato não formal e não solene. Já a renúncia à herança é ato formal e solene. Quando eu tenho previsão de formalidade e solenidade prevista na lei, artigo 166 do Código Civil, se eu não obedeço a forma e a solenidade prevista na lei, o ato é nulo. Portanto, se a lei diz que a renúncia deve ser expressa ou por termo judicial ou por escritura pública, é assim que tem que ser. Carol, o que é o termo judicial? Vamos lá. O inventário está tramitando. E determinado herdeiro não tem interesse em assumir aquela, né, em aceitar. Aí ele diz ao juiz, excelência, não quero este quinhão hereditário. E ao dizer, excelência, eu não quero este quinhão hereditário, tem que pedir se requer expedição de termo de renúncia. Aí o cartório vai fornecer um termo de renúncia. E o cliente vai lá no cartório assinar o termo de renúncia, ou o advogado que tenha poderes específicos para renunciar, assina também o termo de renúncia. E agora, no EPROC ou no PJE, o termo pode ser expedido online. E o juiz, então, expede no andamento processual o termo online, nós imprimimos, assinamos, se tivermos poderes específicos para isso, ou entregamos para que os clientes assinem, digitalizamos e juntamos aos autos. Está feita a renúncia. Isso é termo judicial. Escritura pública, eu preciso ir até o tabelionato, com o inventário aberto ou não, desde que esteja aberta a sucessão, porque eu só posso renunciar àquilo que eu já tenho. Vou ao tabelionato e digo ao tabelião, vim fazer uma renúncia de herança. E ele vai fazer, então, uma escritura pública de renúncia, onde vai constar o nome do autor da herança, a relação de herança entre aquele herdeiro que está manifestando a sua renúncia e o autor da herança, e os limites da renúncia. Por que eu falo em limites da renúncia? Porque é importante que a gente compreenda que os atos de aceitação e de renúncia da herança, e eu até vou colocar aqui no quadro isso, para a gente não perder de vista, ambos os atos, eles são, e aqui essa é uma característica comum, tá? Ambos os atos são, além de irrevogáveis,
eles são interpretados restritivamente. Eles são atos jurídicos stricto sensu. Em outras palavras, não é possível modificar as categorias de eficácia. Lembram? Termo, condição e encargo. A minha liberdade se resume em aceitar ou renunciar. Portanto, eu não posso renunciar sob condição, impondo encargo ou por termo. Se eu estou renunciando, eu renuncio ao quinhão inteiro. Se eu estou aceitando, eu estou aceitando o quinhão inteiro. Eu não posso renunciar em parte ou aceitar em parte. O que sim eu posso fazer, e aí cuidado, gente, para não confundir. Eu até vou puxar aqui uma flecha para vocês não confundirem, tá? Ó, uma flechinha aqui, tá? O que não dá para confundir? Aceitar ou renunciar em parte não me impede de aceitar um quinhão, um título, e renunciar a um quinhão, a outro título. Carol, o que tu tá querendo dizer com isso? Tô querendo dizer o seguinte, ó. Eu até vou enquadrar isso aqui para a gente não ter dúvidas. Ó, eu posso ser chamada numa sucessão a mais de um título hereditário. Eu posso ser herdeira necessária, herdeira legítima, e eu posso também ser herdeira testamentária. Vou contar uma história para vocês compreenderem isso. Eu tenho uma cliente que é uma senhora que 2 vezes por ano ela faz um testamento. 2 vezes por ano. Dependendo da época do ano, quando ela se aproxima ou se afasta dos filhos, ela faz um testamento diferente. Mas são 2 modelos de testamento que eu intitulei Tempos de Paz e Tempos de Guerra. Por quê? Porque essa senhora tem 3 filhos. Uma filha e 2 filhos. A filha mora com ela no interior, viaja com ela, cuida, leva ao médico, acompanha, almoça, faz companhia. E os filhos não moram mais no interior, já têm família, vão nessa cidade do interior esporadicamente, geralmente nas datas festivas, feriados. E ela, que é uma mãe que gosta de atenção, fica muito incomodada com essa situação. Então, qual é o raciocínio dela? Eu preciso bonificar, na verdade, reconhecer que a minha filha me cuida muito mais e se dedica muito mais a mim e aos negócios da família, essa mulher é uma pecuarista, do que os meus filhos. Ela já é uma senhora idosa. Portanto, é justo que ela receba mais do que eles. Então, na época do ano, que é mais ou menos essa época agora, em que ocorre um distanciamento maior entre ela e os filhos, ela faz um testamento deixando a sua parte disponível somente para a filha. E a parte indisponível, obviamente, não pode dispor para os 3, 1/3 para cada um. Então, nesse caso, nessa época do ano, a filha é herdeira legítima e herdeira testamentária, enquanto os filhos são apenas herdeiros legítimos. No final do ano, que se reúnem para o Natal, se reúnem para o Ano Novo, aquela coisa, né? Ela muda de ideia. Aí, nesse caso, ela faz um outro testamento.
em que ela distribui a parte disponível entre os três. Então, fica 1/3 para todo mundo de absolutamente tudo. Percebam, então, por isso tempos de paz, tempos de guerra, tá, gente? Ela está num tempos de paz agora há mais de 2 anos. Acho que a pandemia deu uma acalmada nos ânimos. Mas percebam que se ela morre nos tempos de guerra, a filha dela vai ser chamada a herdar a 2 títulos. Ela vai ter a sucessão testamentária, então ela vai ser herdeira de um quinhão testamentário, e ela também vai ser herdeira de um quinhão da legítima. E aí a filha pode renunciar à legítima e aceitar o quinhão testamentário ou legatário, mas ela também pode fazer o contrário, renunciar ao quinhão testamentário ou ao legado e aceitar a legítima. Isso dá para fazer. Outra situação que pode, eu sou chamada por direito próprio, por exemplo, numa sucessão testamentária, posso herdar de um avô um quinhão testamentário ou um legado e aceitar, e posso estar sendo chamada na mesma sucessão a título de representação de um familiar pré-morto, do pai ou da mãe. E aí eu posso aceitar a título de representação e renunciar ao meu quinhão pessoal, ou o contrário. Então, isso pode fazer. O que eu não posso dizer, eu quero meio quinhão ou 1/3 de um quinhão. Isso eu não posso fazer. Eu quero determinado bem e não quero outro. Também não pode fazer, porque a herança é uma universalidade de direito. Indivisível até a partilha. Então, eu não herdo bens singulares. Eu herdo uma parte ideal de um total de bens, tá? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre o prazo para aceitação presumido. Depois de aberta a sucessão, o herdeiro que esteja interessado em requerer que o outro diga se aceita ou renuncia, após 20 dias da abertura da sucessão, ele pode pedir ao juiz que dê um prazo razoável ao herdeiro para dizer se aceita ou renuncia. Esse prazo razoável não pode ser superior a 30 dias. E aí, superado o prazo que o juiz deu para que o herdeiro se manifeste ou não, ele poderá, então, presumir que aceitou, tá? Então, a penalidade aí é presumir que aceitou a herança. Muito bem, gente. E se, última situação aqui que eu quero falar sobre aceitação ou renúncia da herança. E se um herdeiro renuncia à herança, e eu até vou aqui desenhar aqui, ó. Se um herdeiro renuncia à herança, prejudicando seus credores. Neste caso, os credores podem aceitar em seu lugar no limite do crédito. O herdeiro tinha 100 mil reais a receber e deve 80 mil. Aí ele vai lá e renuncia à herança, pode até ser por simulação, né? Para não pagar o credor. O credor pode ir lá nos autos e dizer, eu aceito em nome dele. O credor vai receber os 80 mil e vão sobrar 20. Para quem vão os 20? Se o herdeiro renunciou, a renúncia produz eficácia quanto ao saldo. Ele não vai receber um centavo. Os 20 mil de saldo vão voltar para o Montemor e serão acrescidos nos quinhões hereditários dos demais herdeiros, tá? Porque a renúncia é um ato irrevogável, certo? Só que cuidado, os credores têm prazo para
fazer essa manifestação de vontade, que é de 30 dias seguintes ao conhecimento do fato, tá? Eu aceito, então, o limite do crédito e quanto ao remanescente, vale a renúncia e esse remanescente é devolvido aos demais herdeiros e fica como direito de acrescer. Agora, encerramos aqui a renúncia. Vamos falar um pouquinho sobre a vocação hereditária. E aí, para falar de vocação hereditária, é claro que eu estou falando de sucessão legítima. Porque a vocação hereditária, ou a ordem de vocação hereditária, é aquela que me diz quem é que herda, como é que herda e quanto é. E aí nós temos aquele famoso artigo 1829 do Código Civil, que disciplina não só a ordem de vocação hereditária, mas a concorrência do cônjuge sobrevivente com a descendência e com a ascendência. Por quê? Vamos relembrar algumas lições básicas de direito das sucessões. Até 2018, que foi quando transitou em julgado a decisão, mas a decisão em si é de 2017, a decisão proferida nos autos do recurso extraordinário 878-694 do STF, a união estável tinha um regime sucessório diferente do casamento. Então, o artigo 1790 do Código Civil previa um regime sucessório específico para a união estável, enquanto que o cônjuge se submetia às regras de vocação hereditária da sucessão legítima. De modo que se sustentava naquela época que, enquanto o cônjuge era um herdeiro necessário, o companheiro não. Então, se eu vivia em união estável, eu tinha certos direitos, se eu vivia num casamento civil, eu tinha outros direitos. Na maioria dos cenários que se podiam desenhar, o cônjuge tinha um tratamento privilegiado em regime sucessório do que o companheiro sobrevivente. Portanto, era melhor, no momento da sucessão, na maioria dos casos, estar casado do que viver em união estável. Nesse recurso extraordinário, em que se reconheceu repercussão geral, recurso extraordinário 878-694, se declarou a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil e se equiparou o regime sucessório da união estável ao do casamento. Logo, hoje, o companheiro sobrevivente ou a companheira sobrevivente também é um herdeiro necessário e, além disso, herda nas mesmas condições que o casamento. Então, se eu conheço o regime sucessório do casamento, eu conheço o regime sucessório da união estável. Essa é a primeira lição que nós temos que levar em conta, porque a partir de agora eu não vou ficar repetindo cônjuge, companheiro, eu vou me referir a cônjuge, e vocês já vão compreender que eu também estou incluindo nesta conclusão os companheiros sobreviventes. Tanto faz se a relação é de casamento, se a relação é de união estável. O fato é que cônjuge ou companheiro nem sempre concorrem à sucessão do outro quando estão concorrendo com a descendência. Vamos lembrar quem são os herdeiros necessários, então? Os descendentes, os ascendentes, cônjuge e companheiro. E que, não havendo herdeiros necessários, a herança se defere aos colaterais, que são herdeiros legítimos, mas não são herdeiros necessários. Então, se eu tenho descendência, a minha herança vai para a descendência em concorrência com o cônjuge. Se eu não tenho descendência, a herança se defere para a ascendência em concorrência com o cônjuge. Se eu não tenho nem mesmo ascendência, mas tenho o cônjuge ou companheiro, ele será herdeiro universal. E, por fim, não tendo cônjuge nem companheiro,
A herança se refere aos colaterais até 4º grau, inclusive. A grande questão que envolve o regime de bens está na concorrência sucessória do cônjuge sobrevivente com a descendência. Por quê? Porque o artigo 1829, inciso 1 do Código Civil diz o seguinte: a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte. 1. Aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido, no regime da comunhão universal ou no da separação obrigatória de bens. Ou, se no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares. Em outras palavras, eles estão me dizendo o seguinte, agora vamos para o nosso quadro outra vez. Que cônjuge sobrevivente apenas herda de bens particulares. Por quê? Porque de bens comuns ele recebe meação. Esta é a regra geral. Portanto, se o cônjuge sobrevivente tiver direito à meação, olhem só, se o cônjuge sobrevivente tiver direito à meação, ele, daqueles bens, não herda. Se o cônjuge sobrevivente quiser herdar daqueles bens particulares, ele não recebe meação. Portanto, sempre que eu analisar a situação da herança, eu preciso raciocinar o seguinte. Vamos lá. Qual é o regime de bens? Por quê? Porque se for o da comunhão parcial, eu posso ter bens comuns particulares. Porque eu vou ter os bens que são do casal, os bens adquiridos onerosamente na constância da união, e aí, nesse caso, o cônjuge vai ter direito de meação, mas eu também posso ter bens particulares. Bens recebidos por herança, por doação, ou bens anteriores ao casamento. E aí, desse conjunto de bens, o cônjuge vai receber o seu quinhão hereditário. Se o regime for da comunhão universal, somente existem bens comuns. Então, vejam só, somente existem bens comuns. Existe herança de bens comuns? Não. Existe meação. O cônjuge vai receber 50% de tudo, a título de meação. Aí ele não herda, é o que diz o inciso 1. Se o regime for o da separação convencional, eu somente tenho bens particulares. Se eu só tenho bens particulares, não existe direito de meação, né, pessoal? Não existe direito de meação. Porque aí, nesse caso, eu tenho o quê dos bens particulares? Se eu não tenho meação? Herança. E aí eu tenho mais um regimezinho de bens. Participação nos aquestos, que funciona na prática quando há o rompimento da relação, seja por morte, divórcio, enfim, anulação do casamento, funciona como regime da comunhão parcial. Então, dos bens comuns, recebe meação,
e dos bens particulares recebe herança. Só que aí, lembram daquele regime chamado separação obrigatória? Aquele que é imposto pelo ordenamento jurídico, nos casos do 1641? Pois bem, pela súmula 377 do STF, existe direito de meação dos bens comuns. Mas por disposição expressa do inciso 1 do 1829, não há direito de herança. Só que tudo isso aqui somente se aplica quando eu estou concorrendo com a descendência. Em resumo, sujeito é casado na comunhão parcial de bens. Eu vou ter que analisar no caso concreto se existem bens particulares e comuns. Se só existirem bens particulares, ou seja, bens exclusivos do de cujus, o cônjuge sobrevivente ou o companheiro sobrevivente vai ter direito de receber herança. E ele vai concorrer com a descendência do de cujus. Aí, nós temos aquelas duas situações. Concorrendo com a própria descendência, tem a reserva de um quarto. Concorrendo com descendência exclusiva do de cujus, não tem reserva de um quarto. Carol, na mesma situação, não existem apenas bens particulares. Existem bens particulares e bens comuns. Pois bem, existindo bens particulares e bens comuns, dos particulares ele vai receber um quinhão hereditário em concorrência com a descendência, e dos bens comuns ele vai receber 50% a título de meação. O restante da meação, que competiria ao de cujus, é partilhado apenas entre os descendentes. O restante dos bens comuns, que seria correspondente à meação do de cujus, é partilhado apenas entre a descendência, tá? Se existem apenas bens comuns, Carol, ou apenas bens particulares, se o de cujus só deixou bens comuns, ou seja, tudo que ele adquiriu na vida foi em conjunto com a cônjuge ou companheira, ela só vai ter direito de meação. Herança só a descendência. Mas, ao contrário, se tudo que eles adquiriram durante o casamento for bem particular, receberam de herança, receberam de doação, ou adquiriram antes de iniciado o matrimônio, aí, nesse caso, ela vai ter direito apenas de herança, ela não vai ter meação. Agora, na separação convencional, o que é meu, o que é teu, ou seja, todos os bens são particulares, de modo que o cônjuge ou companheiro sobrevivente vai apenas herdar em concorrência com a descendência. Se estiver concorrendo com a descendência comum, o que vai acontecer? Tem que reservar um quarto no mínimo. Se está concorrendo com a descendência exclusiva do de cujus, divide por cabeça. Não há reserva de um quarto. Na separação obrigatória de bens, a ideia do legislador é que não existisse direito de meação. Vejam só, a ideia do legislador é que houvesse a separação absoluta dos patrimônios. E ele ainda proibiu a sucessão com a descendência. Eu já vou chegar lá. Por isso que ele, pela súmula 377 do STF, vai receber meação se existirem bens comuns. Ou seja, se algum bem tiver sido adquirido onerosamente na constância da união. Se só existirem bens particulares, ele sai sem meação e sem herança, por vedação expressa do inciso 1. O inciso 1 do 1829 diz que não herda em concorrência com a sucessão, com a descendência.
Carol, e se não há descendência? O cônjuge ou o companheiro está concorrendo com a ascendência do decujus. Então, o decujus não tinha descendência, apenas ascendentes. Só que o decujus era casado ou vivia em união estável no regime da separação obrigatória de bens. O companheiro ou o cônjuge herda ou não herda? Herda. Porque a restrição é apenas na concorrência com a descendência. Na concorrência com a ascendência, ou no caso de herdeiro universal, não importa o regime de bens, ele sempre concorrerá ou herdará. O regime de bens vai me interessar para calcular a meação, porque se tem direito de meação, eu não pago imposto sobre a meação. Então, imaginem um caso em que eu sou herdeiro universal. Não tem descendência, não tem ascendência, e eu sou herdeiro universal. E eu sou casado no regime da comunhão universal de bens. Portanto, todos os bens são comuns. 50% já é meu por direito de propriedade, gente. É direito patrimonial de direito de família. Então, metade do patrimônio que eu vou receber, eu não vou pagar imposto de transmissão. A outra metade, que é a meação que corresponderia ao meu cônjuge, também vem para mim. Agora, a título de herança. E sobre ela, sim, eu vou pagar imposto de transmissão. Então, o regime de bens, ele interessa para calcular a meação, se houver direito de meação. Porque outro cenário, eu sou herdeiro universal, mas eu sou casado no regime da separação convencional. O regime da separação convencional é aquele pactuado no pacto antenupcial, objeto de contrato ou de união estável. Nesse caso, eu não tenho meação. Tudo o que eu vou receber é a título de herança, portanto, eu vou recolher o imposto de transmissão sobre 100%. Deu para entender a diferença? Agora, para encerrar, eu quero trabalhar uma última diferença com vocês. Quando eu estou concorrendo com a ascendência, eu recebo a minha meação se tiver direito de meação. E a herança é calculada sobre o restante. Então, eu vou tirar a minha meação e de tudo que sobrar, restante da meação, mais bens particulares, se houverem, eu vou dividir entre sogro, sogra e cônjuge. Diferente de quando eu concorro com a descendência, que eu não recebo herança dos bens comuns que sobram. Viram a diferença? Na concorrência com a ascendência, eu recebo um quinhão hereditário de tudo que sobra. Na concorrência com a descendência, eu recebo o meu quinhão hereditário apenas dos bens particulares. Pessoal, assim encerramos essa nossa segunda aula. Eu espero que tenha trabalhado e tenha dado dicas interessantes para vocês. E, é claro, fico à disposição para debates que possam surgir, dúvidas que possam brotar a partir das reflexões de hoje, da aula de hoje. Podem entrar em contato com a nossa pós-graduação, que eu respondo com a maior satisfação. Um abraço e até a próxima!